Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Christian e eu faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, do subprojeto de Física aqui no IFPE Pesqueira, e com o supervisor Cícero e coordenador professor Tiago. Irei responder aqui uma questão do Enem de 2022, então vamos lá. Essa questão envolvendo física no Enem, com conteúdo de dinâmica, certo? Então vamos ler o comando. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então ele vai dar as condições, né? O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se despreza forças dissipativas. Então vamos analisar a questão. Primeiro, ele diz que o balanço ele vai ter duas cordas fixas, certo? Então, se você for tentar analisar como seria esse balanço, ele teria duas cordas dessa forma. Então, a tração exercida por esse balanço seria igual a duas trações, visto que são duas cordas, e um peso apenas, certo? Esse é o pulo do gato nessa questão, porque quando você calcula, você imagina que seria apenas uma tração, uma corda puxando o peso, entretanto são duas, como no comando da questão já deixa claro. Além disso, ele disse que essa tração, essa força de ruptura, tem que ser 25% superior. Então, depois que a gente terminar de fazer o cálculo, iremos colocar 25% a mais de força necessária para romper essas cordas, certo? Ele também deixa claro no comando da questão de que esse balanço, quando ele estiver no máximo ângulo, quando ele estiver no ângulo máximo com a vertical, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, assim como está aqui desenhado esse esboço desse círculo, quando o balanço estiver aqui embaixo, ele vai estar na vertical. Quando ele estiver no máximo ângulo, ele vai estar fazendo um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então, ele também diz que a massa máxima que os filhos têm que ter usando esse balanço é 24 kg. Ou seja, para eu descobrir a tensão máxima, eu vou ter que usar o maior peso que as crianças podem ter, né? Também fala que a velocidade da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Primeiramente, na questão ele deixa claro ali no finalzinho, dizendo que é para a gente desprezar as forças dissipativas. Isso é uma dica, dizendo para a gente conservar a energia mecânica. Então você pode, resumidamente, dizer que o primeiro momento aqui do balanço seria o ponto A e o segundo momento seria o ponto B. Por que eu escolho o momento em que o balanço está na parte mais abaixo dessa circunferência, né, desse esquema? Porque nesse ponto é onde a tensão é maior, onde a força de tensão será maior. Então, é por isso que eu vou fazer esse deslocamento do ponto A ao ponto B. No ponto A, como é um movimento começando dali, a velocidade no ponto A vai ser igual a zero. Entretanto, a velocidade no ponto B vai ser igual a alguma coisa que eu preciso descobrir. Então, para que eu descubra essa velocidade, eu tenho como saber também a altura do ponto A, que no caso vai ser o comprimento da corda, certo? Comprimento da corda, que eu vou chamar de L. A altura no ponto B vai ser igual a zero, visto que nesse esquema o balanço está no ponto mais baixo, que no caso é zero, no ponto B.
e no mais alto, no ponto A, que é L, certo? Então, eu vou ter dois tipos de energia aqui. Eu vou ter energia potencial gravitacional e energia cinética. Então, vamos reescrever, certo? Esse esquema aqui que eu fiz, de acordo com as fórmulas. Então, a energia cinética é massa vezes a gravidade vezes a altura. Essa primeira parte eu estou fazendo do ponto A. Então, a altura no ponto A vai ser o tamanho do comprimento da corda, né? Que é L. Mais a energia cinética, que nesse caso é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A velocidade no ponto A é igual, já que a conservação, né, está sendo adotada aqui nessas energias mecânicas, então igual massa vezes a gravidade no ponto B, que no caso eu adotei que é 0, certo? Então vou colocar aqui H, como eu coloquei aqui, H é igual a 0, mais massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2. Como vocês podem ver, o H, no caso do ponto B, é 0. Então, toda essa equação aqui vai ser anulada. E o H e a velocidade A no ponto A também é 0. Então, toda essa equação aqui também vai ser anulada. Logo, eu vou ter que mgl é igual a m velocidade em B ao quadrado sobre 2. Eu tenho como isolar a velocidade em B ao quadrado, apenas de um lado. Então eu posso reescrever como velocidade em B ao quadrado igual a 2 vezes mgl sobre m. Eu estou multiplicando por m e dividindo por m, então eu posso cortar os dois e ficar com velocidade ao quadrado em B é igual a 2gl. A gente vai guardar essa fórmula, porque a partir de outra análise a gente vai voltar para ela. Então vamos lá. Separar aqui. Então, como eu comentei no começo da questão, esse balanço ele vai ter duas trações e um peso. Como a gente tem uma força atuando num ângulo, a gente vai ter uma força centrípeta. E essa força centrípeta, ela, de acordo com a segunda lei de Newton, você vai ter que a força centrípeta, ela vai ser igual à força para dentro desse ângulo menos a força para fora. Então, a gente vai ter a força para dentro, F menos a força para fora, F que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, certo? E essa força para dentro vai ser as duas tensões, né? Como a gente já viu no começo da questão. Então, eu vou colocar que a força para dentro vai ser as duas tensões, menos a força para fora, que é a força peso, igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Sendo que a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado. Nesse caso, eu quero saber a velocidade maior, onde vai ter a maior tração. No caso, a velocidade em B. Então, a velocidade em B ao quadrado sobre o raio, que nesse caso também o raio vai ser L, que é o comprimento da corda. O peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, reescrever essa equação. 2t menos
m vezes g é igual a m vezes v ao quadrado, velocidade ao quadrado em b, sobre L. A gente acabou de descobrir que a velocidade em b ao quadrado é igual a 2gl. Então, vamos substituir agora. Então, 2t menos mg é igual a m vezes 2gl sobre L. Eu estou multiplicando em cima por L e dividindo por L embaixo. Então, eu posso cortar os dois. Então, terei 2t menos mg igual a 2mg. E você pode perceber que se eu passar o mg para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, se eu tenho 2mg mais 1mg, fica 3mg, certo? Logo, eu vou ter 2t igual a 3mg. Passando o 2 que está no t, isolando o t de um lado, eu posso passar dividindo. Então, eu vou ter t igual a 3mg sobre 2. E essa vai ser a tensão. Lembrando que depois que a gente encontrar o valor da tensão, a gente vai ter que aumentar 25% nesse valor, né? Tensão de ruptura. Então, vamos primeiro aplicar os valores que o comando da questão deu para poder encontrar essa tensão. Então, a tensão vai ser 3 vezes a massa, que é 24 kg, a massa máxima que essas crianças podem ter, vezes a gravidade, dividido para 2. Essa tensão vai ser igual a 360 newtons. E eu não sei se você reparou, mas nas alternativas a letra C é 360. Então isso seria um erro se você fosse marcar essa questão. Entretanto, no início da questão, ele fala que é 25% superior. Então eu vou ter que pegar esse número, esse 360, e adicionar 25%. Então eu vou multiplicar por 1,25. Dessa forma, eu vou chegar a 450 newtons. Ou seja, alternativa D. Com isso, a gente chega na resposta dessa questão, uma das questões mais complexas do Enem 2022, da parte de Física. Obrigado.